1931, um santo polonês tem uma visão impossível. Ele vê a imagem da Virgem Maria sobre o Kremlin, no coração da Rússia, então dominada pelo ateísmo e pela perseguição religiosa. 45 anos depois, em 1976, uma irmã italiana profetiza: a Rússia avançará sobre a Europa e colocará sua bandeira sobre a cúpula de São Pedro. Avançando para hoje, a Rússia ortodoxa se apresenta como uma das maiores defensoras dos valores cristãos no mundo. O que está acontecendo? Por que tantos santos e visionários falaram da Rússia por mais de 100 anos? E mais importante, será que estamos vendo essas profecias se cumprirem agora, diante dos nossos olhos? Nos vídeos anteriores falamos sobre o grande monarca e o Papa Angélico, dois líderes que surgirão nos tempos da restauração. Mas há um terceiro elemento fundamental nessa história: a Rússia. Praticamente todas as profecias modernas dos séculos XIX e XX mencionam a Rússia de uma forma misteriosa. Algumas dizem que ela será um instrumento de renovação espiritual. Outras, que provocará uma grande tribulação. Então, qual é a verdade? A Rússia é uma ameaça ou uma esperança nas profecias dos últimos tempos? A resposta é: ambas as coisas. E hoje você vai entender por quê. Tudo começa em 1917, em Fátima, Portugal. A Virgem Maria aparece a 3 crianças e dá uma mensagem ao mundo. E no centro dessa mensagem está a Rússia. Nossa Senhora disse: se atenderem aos meus pedidos, a Rússia se voltará para Deus e haverá paz. Se não, ela espalhará seus erros pelo mundo, promovendo conflitos e perseguições à fé. Note a data: 1917. O mesmo ano em que aconteceu a Revolução Russa. A Mãe de Deus viu o que estava prestes a acontecer: a difusão de uma ideologia sem Deus que afetaria o planeta inteiro. Mas ela também prometeu algo extraordinário. Por fim, o meu imaculado coração triunfará. O Santo Padre consagrará a Rússia e será concedido ao mundo um tempo de paz. Essa promessa ecoou nas visões de muitos santos ao longo do século seguinte. Mas Fátima não foi a primeira profecia sobre a Rússia. Séculos antes, já havia avisos misteriosos. No século XVIII, um camponês chamado Jasper profetizou: a Rússia, a Suécia e o Norte se levantarão contra a França, a Itália e o Sul, guiados por um príncipe poderoso. Ele viu a Rússia como uma potência decisiva no destino da Europa. No século XIX, a beata Ana Maria Taigi disse: a Rússia, a Inglaterra e a China voltarão à Igreja. O povo ficará em júbilo diante do triunfo da fé. A irmã Rosa Colombas Dente anunciou algo semelhante. Essas nações retornarão à verdadeira fé após um grande período de provação. E o abade Suffren, em 1821, declarou: a Rússia se converterá e ajudará a França a levar a paz e a tranquilidade ao mundo. Mas então veio o século XX, e com ele o comunismo, os conflitos e a perseguição religiosa. Em 1931, São Maximiliano Kolbe, o mártir da caridade, teve uma visão. Ele disse: vejo a estátua da Imaculada no centro de Moscou, sobre o obelisco mais alto do Kremlin. Naquele tempo isso parecia impossível. A fé estava proibida, igrejas eram fechadas. Mas Kolbe acreditou que um dia a Rússia seria restaurada espiritualmente. Décadas depois, em aparições na França, a Virgem Maria falou novamente sobre tempos difíceis e sobre a necessidade de conversão. Ela alertou para uma grande crise que atingiria a Europa antes de um novo amanhecer espiritual. A irmã Helena Aiello, na década de 60, descreveu visões de tensões entre as nações e alertou que a humanidade estava se afastando de Deus. Ela disse que a Rússia teria um papel central nesses acontecimentos. Então, qual é o verdadeiro papel da Rússia nas profecias? Os santos parecem indicar 2 momentos distintos. Primeiro, a Rússia como instrumento de purificação. Antes de se converter, ela seria causa de grandes provações no mundo. Segundo, a Rússia como instrumento de paz.
Depois da purificação, ela se voltaria para Deus e ajudaria na renovação espiritual da humanidade. Nossa Senhora de Fátima prometeu: a Rússia se converterá. Em 1991, o regime ateu chegou ao fim. As igrejas foram reabertas, os ícones voltaram às praças e milhões retornaram à fé. Hoje, a Rússia é o maior país cristão ortodoxo do planeta, com mais de 100 milhões de fiéis. Centenas de novas igrejas foram erguidas, e a religiosidade voltou a fazer parte da vida pública. Enquanto isso, o Ocidente enfrenta uma profunda crise moral e perda de valores. É possível que o céu esteja mostrando que a conversão pode vir de onde menos se espera. As profecias sugerem 3 grandes fases. Fase 1. O afastamento da fé. O período de confusão e perseguição do século XX. Fase 2. O tempo de tribulação e transformação, que alguns acreditam estar começando agora. E fase 3. A conversão e a paz, quando a Rússia, a Inglaterra, a China e outras nações retornarão à fé e ajudarão na restauração espiritual do mundo. O abade Suffren dizia: a Rússia ajudará a França a trazer a paz. Lembra do grande monarca? Ele é francês. Lembra do Papa Angélico? O pastor que o acompanhará. Tudo se conecta: a conversão da Rússia, o surgimento do grande monarca e a renovação da Igreja. A profecia parece se desenrolar diante de nós. A antiga Rússia sem Deus desapareceu. As igrejas florescem novamente. E o mundo observa, dividido entre a fé renascente e os conflitos crescentes. São Maximiliano Kolbe viu a Virgem sobre o Kremlin. Hoje, a imagem da Mãe de Deus está realmente presente em Moscou, não como um símbolo político, mas como um sinal de esperança. A história da Rússia nas profecias é profunda e paradoxal. Ela é ao mesmo tempo instrumento de correção e de salvação. Primeiro, a purificação. Depois, o triunfo. Nossa Senhora não falou da Rússia por acaso. Ela sabia que este país teria um papel decisivo no destino da humanidade. E quando a conversão estiver completa, quando as nações retornarem a Deus, então virá o tempo de paz prometido. O grande monarca e o Papa Angélico cumprirão suas missões. E o mundo viverá sua última era de harmonia antes dos acontecimentos finais. Tudo está conectado. E tudo parece se cumprir, passo a passo. Se você acompanha esta série, deixe nos comentários. Você acredita que a conversão da Rússia já começou? Os acontecimentos atuais fazem parte das profecias? No próximo episódio, falaremos sobre um dos mistérios mais temidos e impressionantes: os 3 dias de escuridão, a profecia que anuncia um breve tempo de trevas antes da renovação do mundo. Inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com quem busca compreender os sinais dos tempos. Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe e te proteja.